E aí galera, sou o professor LG, professor de Biologia, e hoje a gente vai trabalhar a primeira lei de Mendel, que fala da lei da segregação dos fatores, no caso, fatores genes. Na primeira lei de Mendel, a gente vai entender um pouquinho como que ele realizou esse experimento. Então Mendel, ele observava que o seguinte, alguma coisa que ele não sabia ainda, que a gente chama de gene hoje, ele percebia que passava entre as gerações. Então ele percebia que algumas características dos pais passavam para os filhos e depois desses filhos para os filhos deles. Muito bem. Com isso, Mendel resolveu estudar um pouquinho, o que estava passando de uma geração para outra. E aí ele trabalhou com, por exemplo, as ervilhas de cheiro. E o sucesso do trabalho dele foi que ele observava características bem simples e bem discrepantes. Por exemplo, cor da ervilha. A ervilha podia ser amarela, ou a ervilha poderia ser verde. Qual foi o primeiro passo do trabalho de Mendel? Foi procurar o que ele chamou de canteiro das ervilhas puras. Então achar primeiramente a amarela pura e depois as verdes puras. Muito bem. Como que ele fazia isso? Cruzava as ervilhas aqui entre si, toda vez que nascia uma ervilha diferente, ele retirava e deixava sempre a amarela, até ele chegar à linhagem pura. Ele fez a mesma coisa com o canteiro das ervilhas verdes. Muito bem. Depois que ele conseguiu a linhagem de ervilha amarela pura com a linhagem de ervilha verde pura, ele fez o cruzamento de uma com a outra. Quando Mendel cruzou uma ervilha amarela pura com uma ervilha verde pura, ele observou que nessa geração que ele chamou de parental, o resultado desse cruzamento dava como geração F1 100% de ervilhas amarelas. Ou seja, 100% desse cruzamento tinha como resultado ervilhas amarelas. Muito bem. Aí o que a gente observa e Mendel observou? Que o fenótipo amarelo para uma ervilha, ele acaba exercendo uma dominância sobre o fenótipo verde. É o que nós chamamos hoje, da dominância de um gene com o outro. E aí o que a gente pode dizer é o seguinte, que o gene para a ervilha amarela exerce dominância no gene da ervilha verde. Portanto, a gente pega a primeira letra da característica recessiva para identificar os genes. Portanto, a amarela pura, Vzão, Vzão. Verde pura, Vzinho, Vzinho. Muito bem, aí aqui a gente consegue concluir porque que a gente tem 100% de ervilhas amarelas. Quando nós cruzamos uma ervilha amarela com uma ervilha verde, Vzão, Vzão com Vzinho, Vzinho, eu só consigo aqui um gameta Vzão, aqui um gameta Vzinho, portanto eu vou obter um genótipo 100% Vzão, Vzinho. Muito bem, como o Vzão exerce dominância sobre o Vzinho, as ervilhas são 100% de coloração amarela. Seu trabalho não parou por aí. Ele realizou o cruzamento depois de uma ervilha da geração F1 com outra ervilha da geração também F1. E aí, para obter o que nós chamamos da geração F2, as filhas dessa geração. Muito bem. A gente percebe que a gente está cruzando dois indivíduos agora amarelos, só que nós chamamos de amarela heterozigota, Vzão, Vzinho, cruzado com Vzão, Vzinho. Muito bem. Para obter o resultado de proporção desse cruzamento, a gente recorre ao quadro de probabilidades. Uma ervilha amarela, Vzão, Vzinho, produz dois tipos de gametas, o gameta Vzão e o gameta Vzinho. A outra ervilha amarela heterozigota produz também dois tipos de gametas, o gameta Vzão e o gameta Vzinho. Muito bem, do encontro desses gametas nós temos a proporção fenotípica da primeira lei de Mendel. Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Qual é a minha proporção genotípica? Genótipo. Olha só, uma ervilha Vzão, Vzão para duas ervilhas Vzão, Vzinho para uma ervilha Vzinho, Vzinho, que a gente chama de 1 para 2 para 1. Qual é a minha proporção fenotípica? Fenótipo, característica agora, cor da ervilha. Essa ervilha Vzão, Vzão, amarela. Essa ervilha Vzão, Vzinho, também amarela. Essa ervilha Vzão, Vzinho, também amarela, 3/4 de ervilhas amarela. E essa ervilha aqui, Vzinho, Vzinho, 1/4 de ervilha verde. Portanto, a minha proporção fenotípica é 3 para 1.
E aí ele concluiu no experimento que, na primeira lei de Mendel com dominância, a proporção genotípica é 1:2:1 e a proporção fenotípica 3:1. Essa foi a primeira lei de Mendel com dominância. Beijo no coração, até a próxima, galera.